Vamos lá. Boa noite, Fran. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Zane, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Ai, que maravilha. Ó, eu só vou estar fazendo umas coisinhas aqui em casa, tá? Mas eu vou estar prestando atenção, tá? Na tua live. Beleza, fica tranquila. Tá Importante é bom, que você tá aí. Tá. Vamos esperar as meninas chegarem aqui. É, a mãe tá conectando aqui também. Tá Tô esperando que ela me... Você só precisa aceitar ela aí. Vamos ver, eu acho que eu admiti aqui. Aí, ó. Ah, cheguei. De cabelo molhado e tudo. Aí eu Chegou? Deusa de qualquer jeito. Amiga, olha nós aqui, ó. Tá Maravilhosas. Vendo? Maravilhosa. E você, amor? Te amo de paixão. Conta comigo o que precisar aí, hein? Pois é, você viu a ideia? Vamos fazer um movimento. Não, com certeza. Somos de outubro, né? Pois é, gente, eu não estava lembrando. E aí, de repente, veio a inspiração, eu falei, bora fazer. Já até pensei no... Sexta-feira que vem, da mãe. Pois é, olha que legal. Já pensei num monte de coisa legal para a gente fazer. Legal, ó. Tô apoiado, tô dentro. Também estou fazendo algumas coisinhas aqui. Acabei de chegar do trabalho para tomar banho, tá? Mas estou ouvindo, beleza? Beleza pura. Vamos lá, vamos ver se eu admiti todo mundo. Deixa eu só ver no grupo aqui. Tá todo mundo aí? Vou tirar meu som, tá, Zane, para não dar interferência para vocês, tá? Beleza, combinado. Então tá bom. A Cora chegando aí também. Gente, que coisa boa, todo mundo chegando. Deixa eu ver aqui. Ouvi, como que eu vejo aqui, ó? Deixa eu ver se falta alguém para me admitir aqui na reunião, gente. Deixa eu só conferir aqui. Se tem alguém que está com problema para entrar, a gente olha lá no grupo, né? Luciana chegando aí também. Que bom ver vocês. Tudo bem, minha querida? Ótimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que está tudo ok, né? A gente está todo mundo aí, deixa eu confirmar. Luzia, tá ok? Marco Antônio, bem-vindo. Eu acho um pouco estranho a gente fazer... Luzia, boa noite. A gente não está ouvindo sua voz, tá? Eu acho um pouco estranho fazer live com o computador. Já acostuma com o Instagram, né? O celular assim pertinho, a qualidade da câmera é melhor. Mas vamos lá. Deixa eu só conferir se todo mundo chegou, se está tudo ok. Já estou vendo Luzia, já estou vendo aqui Diniz, não sei quem é Diniz. Fran está aqui, Cora. Luciana. Cadê Patrícia, Luciana? Patrícia estava na estrada, ela deve estar chegando. Dizendo que ela estava comigo. Mas vai ficar gravado de qualquer forma, para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo, né? Tá ótimo, minha linda. Parabéns para você no dia de hoje, mestra. Parabéns a todas nós, que somos aprendizes e mestres, né? Vamos lá. Quem fez a atividade da casa muito engraçada? Já estava até ouvindo a música aqui. É muito inspiradora essa música, né? Aquela coisa de deixar ser criança. Mexeu com a minha cabeça, tá bom? Vocês viram que mexeu muito com a minha cabeça, né? Ó. Nossa. Vamos um pouquinho enquanto as meninas chegam, a música da casa engraçada. A Célia, deixa eu ver se eu já admiti aqui. Admiti. Tem mais gente chegando. Célia, bem-vinda. Não tinha nada.
e entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Cadê as crianças para cantar a música aí, gente? Porque na casa não tinha parede. Deixa eu ver, acho que eu admiti todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, aos pouquinhos. Na semana passada, ficou a gente tentando entrar e eu não olhei os comentários. Então, tem que tomar bastante cuidado hoje para não acontecer o mesmo erro, né? Célia maravilhosa aí. Deixa eu ver aqui se alguém está pedindo no... Pronto, já demos 10 minutos, né? Uns minutinhos. Vamos começar. Deixa eu só enviar aqui. Beleza. Gente, quando eu estava pensando na aula de hoje, veio tanta coisa que eu falei assim, eu tenho que dividir em duas, porque não dá para falar tudo em uma, né? É um assunto tão interessante, por quê? Agora nós estamos entrando no momento do nosso estudo que a gente começa a partir para praticar, né? Tirar um pouco da teoria, tudo que a gente vem estudando esses meses. E a casa muito engraçada leva a gente a pensar isso. Quem quer fazer uma interpretação aí da casa engraçada para mim? O que você imagina quando você ouve a casa muito engraçada? Quem quer falar? Célia, Luciana? Ouvi? Vi, como que eu faço aqui, ó? Estou te ouvindo, Luciana, é só você falar. Tá me ouvindo? Sim. O que a música Casa Muito Engraçada te inspira? O que você pensa sobre isso? Ah, eu vi você criança, porque se colocando em cada situação que a música representa, é exatamente o movimento de ser uma criança, né? Uma eterna criança. Quando diz que não tem teto, imagina que delícia uma casa sem teto, ou, né, coisas parecidas que a gente, enquanto adulto, que é uma casa muito certinha, com telhado, tudo fechadinho, e enquanto criança, você quer essa casa diferente, né? Eu me senti muito criança. Verdade. É tão importante voltar à infância, gente, para a gente quebrar os bloqueios da cocriação, né? Eu vejo muito isso, as pessoas dizerem, Zane, a lei da atração não funciona. Eu li o livro Segredo e não mudou nada na minha vida. Eu tenho estudado durante anos livros de autoajuda e nada mudou. Não mudou porque não quebrou os bloqueios. Mas se não quebrar os bloqueios, não muda. Então, essa técnica de voltar a ser criança, por mais simples que pareça, gente, é uma das técnicas mais incríveis dentro do nosso treinamento. Porque a criança, vocês já viram como a criança imagina o tempo todo? Ela coloca amarra uma toalha no ombro e imagina que está voando. Olha só a capacidade que a criança tem que nós perdemos de usar a imaginação. E é através da imaginação que nós vamos criar. Não da imaginação que divaga, não é? Nós aprendemos já sobre isso. Não é sobre as divagações. E a gente tem que aprender a separar o pensamento que divaga do pensamento que está co-criando a nossa realidade. A realidade imaginativa. Aquela frase que a gente usou lá hoje, né? Não é sobre o que pode ser, é sobre o que será. Então, quando você determina isso, você está criando uma linha de pensamento. O que é a nossa casa muito engraçada hoje, que a gente vai estudar? Primeiro, nós vamos estudar sobre 3 princípios que desequilibram a cocriação, né? Então, isso vai ajudar a gente a focar melhor o nosso sistema cocriativo. Gente, esse é um dom natural que todas as pessoas têm. A gente só não está usando. E como qualquer órgão no nosso corpo, se você deixar de usar, ele vai atrofiando, não é isso? Tudo que a gente para de usar vai atrofiando no nosso corpo. A capacidade de cocriar é a mesma coisa. É como a capacidade mediúnica, que todas as pessoas têm, mas nem todos estão exercendo. E aí, quando a gente vê alguém com capacidade mediúnica muito grande, a gente se surpreende e acredita que aquilo é algo sobrenatural, né? Olha, fulano fala com os espíritos, ou fulano tem visões, ou fulano tem premonições, e a gente acha demais isso. Mas é uma capacidade que todos nós temos. A capacidade de vidência, de intuitividade, de mediunidade, né? E muitas outras capacidades que nós possuímos e ainda não usamos. Mas essencial para nós agora é falar da nossa capacidade de cocriação.
através da mente imaginativa. Então, a nossa casa muito engraçada, hoje, é a nossa mente. Por que que ela é a nossa mente? Foi criada com muito zelo pelo Criador e nós, que temos livre-arbítrio, situamos na Rua dos Bobos número 0. Fica até engraçado isso, né? Mas por que que nós colocamos a nossa casa imaginativa lá? Porque a nossa mente, ela é o nosso... Nós hoje usamos ela como instrumento negativo na nossa vida. Um instrumento de cocriando coisas que nós não desejamos viver, né? O que que acontece, gente? As influências que nós sofremos na vida, a influência da religião, da cultura, do país que nós nascemos, eles vão criando algoritmos na nossa mente. E esses algoritmos se tornam a nossa realidade. Uma ilusão, tudo que a gente vê. O verdadeiro alquimista é aquele que aprendeu a separar a ilusão daquilo que a gente vê do que é a rota que eu estou criando para mim. A rota que eu desejo passar e eu determino. Porque a mente de cada um é o próprio mundo. Observe isso. Cada um de nós vive no seu mundo interior. A visão que eu tenho do mundo não é necessariamente a visão que uma outra pessoa tenha. Nós vivemos no mundo particular que é a nossa casa imaginária. Que é a casa dos pensamentos, né? Agora, o que que acontece? A maioria das pessoas acabam concordando em viver na média. E aí é que mora o nosso maior dilema. O que que é a média? É o medíocre, não é isso? E essa média é aquela média que vai viver uma vida medíocre e no final da vida vai depender do governo, vai depender dos filhos, de parentes, para dar um apoio, uma sustentação. Porque não aprendeu a usar a capacidade da própria mente. O Zé Ramalho tem aquela música que fala vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. Aceitando ser um povo marcado porque está confortável. Gente, observe uma coisa, o gado, em cidades que tem muitas fazendas, quando o pasto está verdinho, o gado fica tranquilo e não dá trabalho nenhum. Quando vem os períodos de seca, o gado costuma romper as cercas e dá muito trabalho para manter eles presos. Porque o gado, se ele soubesse a força que ele tem, ele nem ficava preso, não é verdade? Ele é muito mais forte do que a cerca. Nós, como humanidade, acontece a mesma coisa. Se nós tivéssemos consciência da força e do poder que nós temos, não haveria escravidão. Aí você diz, não, mas escravidão hoje é uma coisa tão rara. Engano. Você sabe por quê? Porque nós estamos escravos da nossa própria mente. E isso é terrível de admitir. Que nós somos escravos de nós mesmos. Que nós colocamos os limites, os muros, as paredes imaginárias e nos tornamos escravos de tudo isso. Então, quando você se torna um alquimista, que é o processo que nós estamos passando, você consegue entender que não é o que poderia ser, mas é o que será. Você passa a usar o seu poder imaginativo. Hoje nós estudamos sobre precipitação, né? Que eu falei, para ficar mais fácil da gente criar uma comunicação, né? Uma linguagem mais fácil de compreender, nós vamos falar de materialização. Mas os antigos alquimistas chamavam de precipitação o que era a busca pela lenda pessoal, né? Até onde que o alquimista precisa estudar e trabalhar a si mesmo para transformar todo o metal em ouro, para alcançar o elixir da vida, que fazia com que eles vivessem muitos anos. E esses foram códigos sagrados que os alquimistas usaram para esconder ali naquela época da Inquisição conhecimentos secretos que a gente está tendo acesso hoje, assim, livremente, abertamente, estamos falando sobre ele aqui. E ninguém vai nos queimar na fogueira porque estamos falando sobre isso. Embora eu sei que já fui queimada algumas vezes por esse mesmo motivo, tá? Mas não tem problema, eu vou falar disso quantas vezes for necessário. E volto de novo e falo de novo. Tudo bem? Combinado assim? Então, o que a gente precisa entender? Sobre a questão do poder imaginativo. Vamos separar a diferença de divagação e de pensamento criativo, para a gente começar. E seria muito legal anotar sobre isso, gente. O que é divagação e o que é o pensamento criativo? Vamos lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa fala assim, logo no início do treinamento, eu sempre pergunto, faço uma pergunta para a pessoa assim, antes dela entrar em qualquer grupo meu.
O que você deseja desbloquear na sua vida? E é muito interessante a resposta das pessoas. A maioria coloca assim: quero ser feliz, quero ter sucesso, quero viver um relacionamento feliz. Vocês concordam comigo que isso é muito vago? É muito divagação. Não dá para o universo trazer assim, ó, felicidade para você. Não tem. Tem para vender no mercado felicidade? Vocês já encontraram um potinho por aí? Sucesso? Tem um potinho de sucesso para vender no mercado? Não tem. Então, o universo ele vai nos ajudar a acessar coisas, né? Pessoas, sentimentos. É preciso ser objetivo. A diferença da divagação do processo criativo é isso. Porque tudo que você criar que não for concreto, vai ser uma divagação. Vai ser uma energia que você manda para o universo e ela fica aí, ó, vagando, vagando, vagando. Não vai te trazer nada. Porque, eu quero ser feliz. Ser feliz, eu até falei para vocês, para alguns é viver em Miami Beach, né? Para Dalai Lama, ele só tinha uma túnica. Só uma túnica. Então, depende do que é felicidade para você. Alguns querem simplesmente um sítio, uma casinha branca na fazenda, como diz a música do Augusto, né? Então, felicidade é um termo muito vago. Se eu quero felicidade, eu tenho que definir com clareza. E eu passei para vocês essa semana os 6 princípios para definir com clareza, para ajudar a gente a ter clareza. Porque é muito difícil ter clareza, gente. Qual é a minha missão? Olha como é difícil você ter clareza quando o assunto é qual é a minha missão. Gente, eu aceitar. Eu tenho que admitir o pessoal aqui, olha. Meu Deus, eu esqueço de admitir. Prontinho. Acho que admiti aí a Vanessa. Certo? Ok. Então, é muito difícil ter clareza. Por isso é que eu passei para vocês os 6 princípios. Quando se fala em missão, parece que se torna uma bomba maior. E nós temos um medo de encarar essa frase, nós temos um medo de encarar essa definição, que a gente vai protelando. E aí a gente usa a pior das frases que lança a gente no pensamento divagativo. Vou fazer depois. Eu aposto que tem alguns que estão lá dentro do treinamento. Eu passei lá os 6 princípios e a pessoa deixou para fazer depois. Tenho certeza. Vanessa está dizendo, cheguei. Chegou em boa hora. Então, se você deixa para depois e sempre para depois, colocar clareza nos seus planos, o universo não consegue te ajudar. Então, você fica no pensamento divagativo. Você não entra no plano da cocriação. Entende? Porque você está criando o ser feliz, o ter sucesso, o ter fama, o ter um casamento feliz. Essas coisas que não têm clareza, não conseguem ser estabelecidas e metrificadas. Certo? Então, essa separação nós temos que fazer com muito zelo. Primeiro passo para criar a nossa casa, né? E o que acontece? Dentro da nossa casa engraçada, que é a nossa mente, e que está trabalhando inconscientemente contra nós, né? A terapia chama isso de autossabotagem. A sua mente sabotando planos e dizendo para você, deixa para depois, isso é cansativo, isso vai te dar trabalho, né? Você não está pronto agora. Todas essas coisas que a nossa mente faz, que nós já estudamos bastante sobre isso. Mas existem alguns fatores que retardam o tempo de precipitação, que é esse tempo de materializar. Alquimia, Clara, né, gente? A alquimia é quando você traz do plano das formas para o plano físico, certo? E aí, o que eu coloquei lá para vocês? A gente já falou sobre isso na última aula. Tudo já existe no plano das formas. Então, a partir do momento que eu criei, nós estudamos isso na última aula, não é isso? A partir do momento que eu criei, tudo existe no plano das formas. Eu só preciso materializar, trazer. Imagina ação. Lembra que a gente falou sobre isso? Quando o imagina Deus fez por nós, nós precisamos fazer ação. Então, a alquimia acontece quando é real, quando está ali materializado diante de mim. Vamos supor que eu desejei essa garrafinha vermelha aqui, ó. Então, eu criei ela na minha mente perfeitamente, o modelo, a cor, a textura, né? Então, quando eu estou de posse dela aqui agora, esse momento aconteceu a alquimia. Porque antes eu estava no plano das formas, não é isso? Mas é real no plano das formas. Eu preciso trabalhar os meus objetivos
com a fé de quem realmente acredita, né? Por quê? Vamos lá os fatores que atrasam, que retardam o seu sonho de se realizar. Além da procrastinação, que nós já estudamos, além de eu não decidir com clareza o que quero, além de eu não estabelecer um desejo ardente pelo que quero, né? Eu preciso estabelecer qual é a força que me motiva, para que isso ajude a gente a criar a nossa rotina, a criar persistência. Por exemplo, se eu estou mentalizando algo em que eu preciso... Lembra que eu falei para vocês que não existe esse tal de almoço gratuito? Que você precisa determinar o que você vai dar em troca? Está lá nos princípios que a gente estudou. Então, eu determino o que eu vou dar em troca. Então, eu vou acordar um pouco mais cedo para que eu possa realizar um certo trabalho. Né? Vamos supor que eu quero escrever um livro, é meu desejo. Então, eu me comprometo com o universo a todos os dias acordar 1 hora mais cedo para escrever 1 hora por dia. O que o universo vai fazer por mim? O universo vai trazer os downloads do conteúdo do meu livro. Isso eu não preciso me preocupar. Não precisa se preocupar com como. O que nos trava é o como. Quando você pensa assim, você já tem uma vida corrida, uma vida louca. E aí você pensa assim, como eu vou escrever um livro? E aí você deixa para depois. Por quê? Porque você pensou no como. Não é para pensar no como. É para estabelecer que você quer o seu livro em tal prazo, sobre tal assunto, desse jeito, mentalizar a capa, sentir o cheiro do seu livro. Então, dê aquilo que você vai dar em troca, que todos nós temos que dar algo em troca. E não precisa ser um sacrifício, gente. O universo não espera de nós sacrifícios gigantescos. Basta você se comprometer com qualquer coisa que seja na direção da sua meta. Então, eu vou falar assim, eu vou me comprometer a acordar 1 hora mais cedo para escrever. E eu não preciso me preocupar com como, sabe por quê? Porque o download do conteúdo do livro, o universo vai me mandar. O universo vai me mandar as inspirações. O universo vai me mandar uma tempestade de ideias. E esses downloads vão baixando na minha cabeça. A conexão com as pessoas que são importantes para imprimir esse livro. Agora, tudo isso, a gente precisa acreditar na força da mente. Isso já foi provado. Existe um livro, vou receptar aqui que eu vou falar o nome direitinho para vocês. Vamos lá. É de Camille Flammarion, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Ó, esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar direitinho. E fala, é um estudo, claro, sobre o poder de influência de uma mente sobre outra, né? De atrair uma mente que eu desejo atrair. No sentido, por exemplo, quando você está com saudade de um amigo e pensa muito nesse amigo, esse amigo vai te ligar, ou vai mandar um recado, ou vai, né, falar com alguém sobre você, e a pessoa vai comentar com você. Por quê? É a influência que uma mente tem sobre a outra. Isso é provado por muitos estudos, muitos livros. Então, quando eu coloco em movimento uma ideia, mas é preciso colocar em movimento. Enquanto a ideia está aqui na minha cachola, na minha casa engraçada, né? Ela está jogando contra mim. Existe um ditado que fala assim, é preciso matar as ideias. Porque cada ideia que eu mato, eu coloquei ela em ação. A partir do momento que eu coloco em ação, ela não é mais uma ideia. Ela é um conceito do que vai ser a minha meta e do que vai se tornar realidade. É o que será. Sem sombra de dúvidas, será. Porque eu determinei com clareza para o universo o que eu desejo. Você compreende a diferença disso aí? Fica claro? Tá, Zane, mas eu já entendi o que é a mente criativa. Então, o que me impede de materializar as coisas no tempo em que eu desejo? São esses 3 princípios que nós vamos falar hoje. O primeiro deles, que eu acredito que é assim a base, né? Que é a desarmonia no mundo dos sentimentos. Portanto, que o nosso primeiro treinamento, Cure Sua Deusa Interior, é justamente para trazer harmonia aos seus sentimentos. Ele é um dos treinamentos mais fortes que a gente tem, muito intenso, né? Que muda muito de formato para curar aí essas desarmonias no seu sentimento. Porque as pessoas que têm os sentimentos desalinhados, ela não consegue materializar nada. Se torna muito complicado materializar. Sentimentos internos dela está trabalhando contra ela. E lembra que eu falei para vocês que 80% é no nosso inconsciente? E muito pouco acontece no nosso consciente.
Então, você pensa assim, eu dei para vocês o exemplo do limão. Eu falei assim, não pense em limão. Você já pensou até em limonada, né? Não tem jeito. O seu consciente não consegue lutar contra o seu inconsciente. Então, você estabelece uma meta assim, não, eu vou pensar positivo hoje. Mas se dentro de você não perdoou, você está chateado com a sua mãe, você está chateado com seu vizinho, você está chateado com seu pai, você está chateado com o guarda do trânsito, você está chateado até com seu professor da primeira série. Existe isso, tá, gente? Não é absurdo que eu estou falando para vocês. Existe. Pois é. Então, como que você vai criar coisas positivas só porque eu estou fazendo os decretos de Saint-Germain? Estou repetindo hoje os decretos de Saint-Germain. Aí eu repito os decretos, mas lá dentro do meu coração está vibrando toda essa mágoa. E eu já expliquei para vocês que o coração é o nosso campo eletromagnético. É ele que está emitindo as ondas que estão atraindo outras mentes ao meu encontro. E aí você fala, por que eu atraí tanta gente chata hoje? Porque você estava vibrando uma frequência chata. Então, você vai atrair gente chata. Agora, se você estiver vibrando uma frequência magnética poderosa, positiva, você vai criar networks positivos. Vão aparecer pessoas na sua vida que vai somar. Você vai ficar assim maravilhado, fala, como é que essa pessoa apareceu na minha vida, gente? Que coisa maravilhosa. Vocês sabiam que tem pessoas que são almas gêmeas, que se cruzam no cinema, no shopping, no metrô, e elas não se encontram, porque a carga negativa que elas estão polarizando é tão grande que elas se repelem, em vez de atrair-se. É isso. E nós estamos falando de almas gêmeas, almas que já se conviveram em muitos milênios. E eles passam um pelo outro sem se notar, porque essa carga positiva, essa carga negativa está muito grande, porque ainda está muito magoado com o último amor, que foi um favor que o universo te fez, tirar aquela pessoa da sua vida, né? Para colocar você numa nova vibe, e você ficou lá chorando as pitangas, chorando a vida inteira porque perdeu o fulano. Perdeu não, meu filho, foi livramento, entende isso? Vou ter que aí abrir a cabeça para colocar dentro? Não, né? Então, a gente precisa aceitar as coisas que vêm do universo. A gente precisa harmonizar os nossos sentimentos. Como? Aceitando tudo, gente. Tudo que acontecer é positivo, é bom para você. O que for bom, você vai crescer. O que for ruim, você vai aprender. Entende? Então, quando eu chego nesse nível de pensamento, eu harmonizo os meus sentimentos. Harmonizei os meus sentimentos, eu vou criar possibilidades de novos encontros, de atrair coisas positivas para a minha vida. Porque tudo é feito das nossas conexões. Vamos dizer que meu desejo é essa caneta, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Isso, meu desejo é essa caneta. Gente, eu sou apaixonada por essas canetas, eu desejava muito, eu tenho uma coleção delas, tá aí, ó. E eu materializei essa caneta. Mas para essa caneta chegar até mim, precisou de alguém fabricar. Deixa eu ver, a fabricação não deve ser no Brasil, pela forma que é escrito aqui, tá? Eu acredito que não é brasileira. Então, alguém lá para a China fora, normalmente são eles, né? Eles fazem tudo, eles vão dominar o mundo, gente. Alguém lá para a China fora foi tocado que precisava fazer uma caneta dessa aqui. Não tem origem. Deveria ter, né? Então, porque a Zane queria essa caneta aqui, alguém foi trabalhar um dia, acordou e fez esse material, entendeu? Olha, fez a tampinha, alguém fez a pontinha, tá vendo? Porque eu queria isso aqui, o universo ia trazer até mim. Isso andou de navio, isso andou de avião, isso andou até de burro se bestar, entendeu? Então, as coisas que a gente deseja vão ser alcançadas por conexão. Não se imagina que dentro da sua casa engraçada, preso aí dentro, você vai alcançar as coisas que você quer. Vocês lembram que um pouco atrás eu falei com vocês sobre fazer network, sobre se conectar com pessoas que estão no mesmo caminho que você? Sobre procurar pessoas que já são sucesso naquilo que você deseja fazer? Porque você entra dentro da egrégora da pessoa, gente. A egrégora da pessoa, o pensamento da pessoa. Quanto mais ela cresce, maior é a capacidade de egrégora que aquela pessoa tem. O que uma egrégora faz? Uma egrégora puxa para cima. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Está aqui embaixo a vibração, né? Está aqui embaixo, a egrégora está aqui em cima. O salto quântico acontece quando eu passo para cima, né? Então, quando eu manifesto essa questão, vira um salto quântico que a física quântica estuda. Eu sou puxado pela egrégora da outra pessoa. Isso acontece. Então, eu saio do meu vitimismo
e passo para o campo energético de uma outra pessoa. Esse é o poder gigantesco da mente, da nossa casa, muito engraçada. É nosso poder, é nossa característica, isso foi doado pelo Criador para nós. Não é algo que eu tenho que desenvolver, não. Eu só tenho que estabilizar os controles aqui dentro. Já foi desenvolvido com muito esmero pelo Criador. É a máquina mais perfeita do universo. Nós não temos nada criado pelo homem que se assemelhe ao cérebro humano, à mente humana. Não é? Porque a gente sabe que a mente ela é um pouco mais profunda que o cérebro, não é? O cérebro é a parte física, a parte que cuida dos circuitos automáticos, não é? Tipo o pulsar do coração, o circular do sangue, essas coisas todas que são automáticas. Mas a mente, ela fica num campo um pouco mais profundo, não é? Nós já estudamos sobre isso também. A diferença entre o cérebro, a mente e o observador, que é uma terceira pessoa ainda de você mesmo. Mas se a gente for falar disso hoje, fica complicado. Vamos lá, vamos ao segundo princípio. Vocês anotaram o primeiro princípio aí, gente? A desarmonia dos sentimentos? Princípio não, obstáculos. Anotem assim, obstáculos que me impedem a manifestação, ok? A desarmonia dos sentimentos é o primeiro. Segundo, a sensação de abandono. A grande maioria de nós carrega essa sensação de abandono. Meu pai não deu a devida atenção, minha mãe não deu a devida atenção. Quer ver se você é filho de pais separados, que agonia que isso vira. E o quanto isso é complicado para tirar de dentro das nossas crenças. Como se fosse possível esse abandono. Gente, quer ver? Eu vou fazer uma comparação para vocês aqui que eu adoro. Que geralmente eu ouvo nas igrejas uma frase do tipo assim: você quer aceitar Jesus? Vocês já ouviram essa frase? Algumas religiões usam essa frase. Eu tenho um certo pavor dessa frase pelo seguinte: está escrito lá na Bíblia assim: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos. Essa frase é de Jesus. Se ele me escolheu, me designou para uma missão e determinou que eu daria bons frutos, como é que eu tenho que aceitar esse cara? Como é que é isso? É meio louco? Vocês entendem? É o mesmo que filho adolescente brigando sobre a paternidade. Ele olha para o pai e fala: você não é mais o meu pai. Nós ficamos assim, numa pirraça eterna. Não é o meu pai, como se fosse possível mudar o DNA. Não é possível. Não é mesmo? Eu gosto muito de fazer analogia com o que a gente vive, porque fica mais fácil da nossa mente absorver. Então, se não é possível eu olhar para o meu pai biológico e dizer para ele: você não é mais o meu pai, por que seria possível eu olhar para Jesus, o Cristo planetário, e dizer: você não é mais o meu mestre? Não tem como, gente. São as ilusões de óticas que a gente vive e as coisas que vão sendo incineradas na nossa mente. Não é? Então, a sensação de abandono, ela é mais ou menos isso. Por quê? Ela se deriva da ausência de afeto na infância, não é? Que eu falei com vocês hoje sobre o quanto isso causa de prejuízos na criança. De se sentir amparado, a ausência de se sentir amparado e tudo mais. Cria essa sensação de abandono. Agora, eu já cresci bastante para entender que no universo não existe abandono. Primeiro, porque o pai que me criou está constantemente a cuidar de mim. Ele não me deixa desprotegido sequer por um momento. Ele não deixa eu passar por nada que eu não preciso realmente passar para aprender alguma coisa. Ou por algo que eu tenha escolhido passar, porque escolhi passar daquela maneira, né? Porque Deus não existe, nós pagamos nada com dor. É muito importante que isso fique claro. A opção de pagar com a dor é nossa. Então, se eu escolho, ele permite. Mas não é uma escolha do Criador. Eu vou sempre pagar com amor. E entenda uma coisa, gente, uma moeda de amor vai valer sempre por mais de 20 moedas de dor. Ok? A moeda mais poderosa que existe no universo é o amor. Inclusive, as únicas coisas que a gente realmente leva, né, no mundo espiritual de valor, algumas pessoas interpretam aquela questão da Bíblia de falar: chegamos nus. Nu porque não amou incondicionalmente. Então, eu chego com vergonha, eu não tenho nenhum valor de troca. Porque a moeda de valor de troca no universo é o amor. Então, quando eu pratico o amor, eu compreendo que o pai me ama
e absolutamente me acompanha. Independente se eu fui garoto de rua, não tive nem pai, nem mãe, morreu toda a minha família, eu ainda assim não estou abandonada. Então, vamos tirar da nossa mente o conceito de abandono. Porque esse conceito de abandono, ele se torna um bloqueio, um entrave muito sério, que nos inibe de produzir na nossa vida aquilo que nós queremos. Porque o meu cérebro está produzindo escassez quando produz abandono, né? É aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer. O que é isso? É falta, não é? Ah, meu marido não me ama como eu queria que amasse. As pessoas não me amam, meu filho... Já vejo lá, já vou lá. Minha mãe não me ama. Então, essa síndrome de abandono, ela te inibe de dar um passo adiante em relação à sua cocriação. Então, quem é que está trabalhando contra você nesse caso? É o seu pai que te abandonou? Ou é a sua mãe que te abandonou? Disse bem, Luciana. É a sua mente. Justamente. Isso aí. Então, vamos lá. Uma outra questão é a sensação de pequenez. Insegurança e dúvida. Pode anotar assim, a sensação de pequenez, insegurança e dúvidas. Isso representa a ausência de fé em si mesmo. Eu falei com vocês sobre isso, aquele dia que a gente falou sobre o garçom, né? Que você faz um pedido, depois você diz, não é isso não que eu quero, acrescenta pimenta. Não é isso que eu quero, acrescenta alho. Não é isso que eu quero, tira pimenta. Então, você, quando tem dúvidas, você inibe o processo de criação do universo. Certo? Então, quando eu me apresento pequeno diante da vida, olha o que acontece na atividade que eu pedi a vocês sobre network, que é se comunicar com pessoas que são sucesso naquilo que você deseja. A sensação de pequenez faz a gente olhar para o outro como fã, né? Como se eu não conseguisse atingir aquele nível. E isso não é verdade, já ficou provado que as pessoas que têm conhecimento gostam de compartilhar. A gente tem visto isso, o efeito do YouTube aí. As pessoas compartilhando muito conteúdo de valor gratuitamente, porque gostam de compartilhar. Quanto mais a pessoa aprende, mais ela gosta de ensinar, não é mesmo? Até porque senão cria obesidade mental e aquilo vira um peso, vira um cargo. Conhecimento foi feito para ser compartilhado. Então, quando eu me sinto pequeno, eu não consigo me aproximar das pessoas que vão me ajudar, que vão me orientar. Por exemplo, vamos lá na ideia do livro, né? Eu mentalizei o livro. E aí o universo enviou para mim uma pessoa que tem contato com a gráfica. E a pessoa fala com você assim, nossa, que incrível, você tem um livro que está lá no fundo da gaveta há 7 anos escrito, sabe? Aí a pessoa fala assim, que incrível, olha, eu tenho contato com o pessoal da gráfica, você quer que eu leve lá para eles olhar? E você sente que o seu conteúdo não tem valor. Você olha e fala assim, ah, não, isso que eu escrevi é muito ruim, não dá para me apresentar isso para os outros, não vai dar certo, eu não sou boa no que eu faço, você se sente pequeno. Isso não é verdade sobre você. Você é uma peça única no universo e todas as mensagens que têm que ser faladas por você virão do seu jeito. Vai ser a sua maneira de falar sobre as coisas, não é isso? Por exemplo, eu falo com vocês sobre o sagrado feminino. Tem muitas pessoas falando sobre o sagrado feminino, mas vocês não vão encontrar ninguém falando como eu. Você sabe por quê? Porque eu sou uma peça única do Criador. Eu vim para falar disso da minha maneira, né? E às vezes eu falo de deuses e às vezes eu falo de bruxas. É o meu jeito. E o Criador queria eu, entende? Ele não queria alguém santinho para estar aqui falando com vocês agora. Não é? Porque se ele quisesse, ele tinha preparado uma outra pessoa para isso. Ele conhecia a minha maneira de ver a vida. E ele queria que fosse feito dessa forma. Então, o seu conteúdo, o que tem dentro de você, é o seu valor. Só você vai fazer do jeito que o Criador quer. Você sabe por quê? Porque é as experiências que você viveu. Entende? É os percursos que você passou, são os degraus que você subiu, são as alegrias e tristezas que você viveu. Então, se você tem um livro, né? Vamos pôr aqui, voltando ao exemplo do livro. O que vai estar contido lá é a sua essência, é o seu valor. E a gente julga que é pequeno. Você julga que a sua história é pequena. Quanta ilusão essa história de achar que a nossa história é pequena. Eu já falei para vocês que nós temos mais de 10 mil anos. Raul Seixas foi muito inteligente quando criou aquela música. Então,
existe dentro de mim um gigantesco conhecimento sobre várias esferas. Basta eu tomar a iniciativa de colocar esse conhecimento para o lado de fora, tirar da casa, entende? Tirar da casa dos pensamentos e trazer para a matéria. A dúvida e a insegurança, elas param o processo, né? Nós já estudamos também sobre o efeito Zenão, aquele efeito de paralisação da sua criação. Mas o que é a dúvida? Gente, a dúvida é a ausência de fé. Então, vamos focar aqui nesse princípio que é muito importante, que é o princípio da fé. Mas eu não falo da fé cega, aquela fé que, não, o meu líder religioso mandou comer capim. Tem um vídeo assim no YouTube, gente, o líder religioso apostando que ele fazia os fiéis dele comer capim. Eu não acreditei quando me contaram isso, aí eu fui procurar e encontrei. É uma coisa horrorosa de se ver. Isso é fé cega, né? Aquela fé que acompanha toda e qualquer iniciativa que alguém disser para você. Eu estou falando da fé, aquela fé de Paulo de Tarso, né? Como é que é a certeza das coisas que não se veem, não é isso? É mais ou menos assim. Então, é essa fé que traz a precipitação, que é a materialização dos nossos sonhos. É quando eu tenho a certeza absoluta das coisas que eu não estou vendo. É aquela pessoa que está materializando um carro, por exemplo, e ela já tem aquela certeza absoluta tão grande de que o carro é dela. Ela definiu a cor, ela definiu tudo, os detalhes, o cheiro, que ela de vez em quando tem a sensação que a chave do carro está pendurada no chaveiro dela. Olha que engraçado. É porque ela tem essa fé, essa certeza. Ela sabe que não está aqui ainda, os meus olhos não veem. Porque essa é uma outra questão. É separar o plano ilusório da matéria do plano mental da criação. O meu carro já existe. A chave já está pendurada aqui no meu chaveiro. Eu só ainda não estou vendo ele com os meus olhos. Mas a minha mente já viu, já sentiu o cheiro, já sentiu a sensação de dirigir, já viajou com o meu carro novo. Pronto, acabou. Isso vira um boom. Eu hoje tinha chamado a para contar para a gente a experiência de cocriação que ela materializou, que é muito gostoso quando a gente vê uma deusa dentro do nosso grupo materializar. É muito gostoso isso, né, gente? Porque a gente começa a ver que as nossas teorias vão virando coisas reais. E realmente ela está muito feliz, com o que ela materializou, e eu espero que uma hora a gente tenha a oportunidade de estar junto com ela aqui, talvez não foi possível hoje, para ela contar para a gente como é que foi esse processo. Como é que ela materializou uma vaga no lugar que ela queria. Ela está lá em São Paulo hoje, fazendo estágio no lugar que ela queria fazer, né? E ela contou para a gente dentro do grupo que ela não tinha nem R$1, que ela não tinha nada para fazer, e ela começou e foi, e as coisas aconteceram. É quando você não pergunta o como, você pergunta o para quê. Se você quer escrever um livro, não coloca como, coloca para que eu vou escrever esse livro. Para quê? Quais as pessoas que ele vai ajudar? Ele vai ajudar mulheres que sofrem violência doméstica? Vamos pegar o exemplo aqui? Então, esse livro é para ajudar mulheres que sofrem violência doméstica. Eu não quero saber como ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Eu sinto ele aqui, ó, nas minhas mãos. Entende? E aí, o que acontece? Quando você não traz o seu valor, já pensou? Se o seu valor é esse, ajudar pessoas que sofrem violência doméstica, quantas pessoas vão continuar sofrendo violência doméstica porque você continua procrastinando? Entende? Então, de repente, aquele livro que você tem guardado no fundo da gaveta, que foi um download que o universo baixou em você para mudar a vida de uma pessoa. Um pouco fosse uma única pessoa. Gente, eu não acredito que exista um livro para mudar uma única pessoa. Eu não acredito que exista você aprendendo tudo que você está aprendendo para mudar uma única pessoa. Nós vamos mudar uma multidão de pessoas. Nós estamos aqui para trazer transformação. Então, vamos supor, então, que o seu livro guardado no fundo da gaveta e aquela pessoa que o universo mentalizou, né? Porque a pessoa cocriou esperança, ela estava vivendo uma situação difícil, ela cocriou esperança. Ela enviou isso para o universo. O universo foi lá, fez um download em você, você escreveu o livro. O universo ia preparar alguém para imprimir o livro, ia preparar alguém para levar o livro até a pessoa, e esse livro ia mudar a vida da pessoa. Acontece que você deixou ele no fundo da gaveta e a pessoa pulou de uma ponte.
Então, qual você acha que é a sua responsabilidade quando você gera valor? Entende? É muito pesado o que eu tô falando. Eu sei que é, gente. Mas eu sei que vocês estão prontas para isso também. Tá bom? Dani está só nas vassouradas. Gente, hoje eu tô atacada na vassoura mesmo, hein? Tá atacada na vassoura. Quando eu tô aqui no Zoom, eu fico extrema na vassourada, tá? Mas, então, você entende o que significa essa questão de materializar o que o universo trouxe para mim? O que o universo deseja de mim? Isso é muito sério mesmo. O que mais eu quero falar com vocês? Sim, citados nossas questões, né? Os nossos fatores, eu quero falar com vocês sobre a necessidade da perseverança. É uma outra chave, uma outra ferramenta sagrada. Algumas pessoas anulam o fruto quando está quase na hora da colheita. Por isso é que eu falo muito com vocês lá dentro do treinamento. Gente, quando ficar tudo muito difícil, é hora de ter perseverança. Quando tudo fica muito cansativo, quando seu corpo não quer mais fazer aquilo, quando você já se estressou, você começa a pensar, meu Deus, eu acho que essa não é a minha missão, não está dando certo. Persevera. Persevera que está quase na hora de dar certo. Então, eu fico tão triste de ver as pessoas matarem o feto dentro do ventre, né? Que é pegar uma ideia maravilhosa, gente, e engavetar ela, porque achou que estava muito difícil. Isso é muito triste. Mas uma hora ou outra, todos terão oportunidade de manifestar os seus projetos de vida. Eu não sei nem há quanto tempo eu estou falando, gente do céu. Eu falo demais com vocês, né? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Falei demais hoje, foi? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje? Muito claro, que tudo já existe no plano das formas, né? Tira da sua vida esses 3 matadores de sonhos que eu passei para vocês já. Exclui isso tudo. E 2 coisas muito importantes. Uma, a fé criativa. Não é a fé divagativa, né? Tem pessoas que são cheias de ideias. Você já viu gente que toda vez que encontra a pessoa, ele está fazendo projeto? E nunca faz nada? Essa é a mente divagativa. É a pessoa que está deixando a mente jogar contra ele. Certo? Não seja um sonhador, seja um buscador. A partir do momento que você determinar, não gaste muito tempo da sua existência para determinar o que você quer para você. E outra coisa, determine não tenha certeza. Aí você vai dizer assim, Zane, mas no meio do... Não encosta, não. Zane, mas no meio do caminho a minha ideia pode mudar. Não se preocupe, o universo ele não é rigoroso. Ele vai te permitir sempre o projeto aberto para comunicar novas coisas, ok? Então, fecha o seu projeto, sela a sua ideia, coloca claramente o que é que você busca, o que é que você deseja. E quando você quiser fazer alterações, faça. Então, movido pela fé e movido pela sua mente criativa, você cria um campo que eu chamo de campo sagrado. Eu vou chamar de altar. Não é? Quando eu tenho as minhas ideias, quando eu vejo que ela atinge o pico, eu falo assim, posso colocar no altar. É a minha forma de entregar ao Criador. É aquele lugar sagrado de transformação. É o ponto que você sentiu, não, aqui é o meu ponto de transformação. Acontece alguma coisa, alguma intuição, alguma pessoa, sabe, alguma sincronicidade acontece de um jeito tão intenso que é para te mostrar que você está no caminho certo. Né? A gente tem visto muito a sincronicidade do 11-11 para as pessoas que estão despertando. Então, é quase um sinal, né? O 11-11 é o ver horas repetidas. Pessoas que estão despertando estão vendo muito isso. Por quê? É um sinal do universo para dizer assim, está acontecendo com você. Entende? Porque o universo é muito legal, gente. Ele quer dar muita coisa legal para a gente. Entende? Existe uma matéria da criação, uma matéria pensante, é uma matéria inteligente que sabe o que quer. E essa matéria, quando o universo se formou, essa matéria continuou criando, ela não acabou. Vocês acham que Deus usou tudo e acabou o pote? Não tem como. Essa matéria continua aí. Então, toda vez que você ativa o seu pensamento, você entra em contato com essa matéria, e essa matéria, ela quer crescer, ela quer expandir, ela quer criar. Então, ela olha para a Zane e fala, poxa, a Zane está criando coisa legal ali, vou lá, vou dar mais. E o universo faz assim, ele vai te dando um pouquinho para ver se você aguenta, né?
Depois ele te dá mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando você vê, você está transformando a vida de 1 milhão de pessoas. Se você perguntar aos grandes líderes, palestrantes e líderes transformacionais, eles não sabem te explicar exatamente em que ponto foi a transformação. Por quê? Eles começaram, persistiram, degrau a degrau e, bum, explodiu. Entende? É isso a mensagem de hoje. Espero que tenha ficado claro, né? Quero deixar uma frase para vocês, anotei aqui, vou colocar lá no grupo para vocês poderem copiar. Preocupe-se em descobrir quem você é e não se preocupe em descobrir o que os outros pensam de você. Tá bom? E a dica para hoje, o que os outros pensam de você não se importa. Coloca a sua casa em ordem, a sua casa mental. Determina o que você quer dentro da sua mente. Faz o seguinte, gente, coloca como prioridade aquilo que eu falei para vocês. A sua alma conduz o seu corpo, não o seu corpo conduzir a sua alma. Combinado? Grande abraço para vocês. Maravilha, a gente está aqui. As vassouradas demais da conta. Me perdoe as vassouradas, joinha. Célia, Cora, Luciana, Vanessa, Luzia, obrigado pela companhia e paciência de sempre. E o nosso movimento, nós vamos estudar muito. Quem quer falar um pouquinho? Célia? Oi, não estou conseguindo. Estamos te ouvindo. Está tudo parado aqui. Não, obrigada, adorei a aula, excelente mesmo, viu? Gratidão a vocês pela paciência. Nada. Nós é que agradecemos. Gratidão, Cora. Sempre bom ter você aqui. Que bom que você teve um tempinho hoje, viu? Esteja sempre com a gente. É isso. Gratidão pelas lindas palavras que nos impulsionam a cada instante do nosso viver ao seu lado. Que você continue enriquecendo muitas almas do jeito que você está fazendo conosco, viu? Que Deus abençoe grandemente. Gratidão. Gratidão a vocês. Vocês sempre me emocionam, né? É desse jeito, gente. E vamos fazer um movimento e tanto aí. Olha, nós vamos trazer palestra de Tantra. Ó, coisa boa, hein? Vamos falar de coisa boa. Nós vamos trazer aula de dança. Eu estou com um monte de planos aqui. Eu tenho que sincronizar a agenda aí dos palestrantes, né? Mas vai dar certinho, porque eu já mentalizei tudo, já formei tudo na minha cabeça. E olha, tem uns que eu nem falei com eles ainda, tá? Eu crio primeiro, mentalizo primeiro e depois falo com eles. É desse jeito. Tá bom? Um grande abraço. Abraço, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão. Boa noite, Zane. Boa noite.